Gente, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, é uma das doenças que mais matam aqui no Brasil. E se engana quem pensa que ela acomete apenas pessoas idosas. Os jovens, principalmente aqueles que levam uma má qualidade de vida, também podem ser vítimas desse problema. A Tiara Castilho volta agora para contar para a gente mais detalhes nessa reportagem. O AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é a segunda causa de morte no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 100 mil brasileiros morrem todo ano por causa dessa doença. Apesar de ser mais frequente em pessoas acima dos 60 anos, o AVC pode ocorrer em qualquer idade. Mas, afinal, o que é essa doença? E quem explica pra gente é a doutora Helena Rezende, médica neurologista. Doutora, afinal, o que é o AVC? É uma sigla que significa acidente vascular encefálico, né, o cerebral. E, na verdade, isso quer dizer o seguinte, são doenças que são caracterizadas de forma espontânea interna do próprio indivíduo, não é provocada, por exemplo, por um traumatismo craniano, né, do próprio indivíduo, que leva a uma alteração dos vasos cerebrais e um sofrimento desse cérebro em função dessa lesão, que pode ser tanto isquêmica quanto hemorrágica, né? São a primeira grande divisão dessas duas E formas. já explica pra gente essa diferença também, o que é isquêmica e hemorrágica, por favor. Bom, o isquêmico é quando o vaso que está levando, né, os nutrientes para o cérebro funcionar, ele entope por algum motivo, né? Os principais motivos estão associados com aquelas placas de colesterol, ou às vezes arritmias cardíacas, fazendo pequenos trombos que entopem. Essa é a forma mais comum, representa 80% dos eventos. E a forma que o pessoal comumente chama de derrame, né, que na verdade quando o vaso se rompe e o sangue ele extravasa para a região do cérebro. Doutora, e tem como a gente prevenir o AVC? Bom, aí para a gente pensar em prevenção, a gente tem que lembrar que a gente tem causas modificáveis e causas não modificáveis, né? Se a gente envelhece, né, os cabelos vão branqueando, a pele vai enrugando e os vasos também vão envelhecer. Então, esse é um fator que a gente chama de fator não modificável, né? É o envelhecimento. Por isso é mais comum essa doença em pessoas de mais idade. E dentro do grupo dos fatores modificáveis, que são extremamente importantes, são o controle das doenças que a gente fala, né, que podem alterar esse vaso, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, evitar o tabagismo, né, e controle alimentar, né? A vida saudável, ela vai sempre contribuir para todo o nosso organismo funcionar adequadamente. E existe alguma relação entre o AVC e o infarto? Existe uma relação muito grande entre eles, porque, na verdade, eles são, a gente diz, são faces, né, de uma mesma doença, que é uma doença do vaso, né? Então, na verdade, a gente sabe que as estatísticas mostram em torno de 30% dos pacientes que sofrem um infarto, né, que é a falta de fluxo, né, do sangue lá no coração, levando a um sofrimento e morte desse tecido, podem também, ao mesmo tempo, ter um AVC. Doutora Helena, para a gente encerrar, quais são os principais sintomas ou sinais que o nosso corpo pode dar para a gente já imaginar, posso estar perto aí de um AVC? Dificuldade de movimentar qualquer parte do corpo, mesmo que seja uma parte da face, o olho caiu, o olho entortou, né? A língua enrolou, a boca mexe só de um lado, né? Então a boca fica torta, dificuldades de sensibilidade, mudanças muito súbitas de comportamento, sonolência excessiva, pacientes que de repente não conseguem acordar, né? Então pode ser um AVC mais intenso, dor de cabeça muito intensa. Então esses são sintomas assim que chamam bastante atenção e a pessoa tem que realmente procurar o atendimento médico em um grande hospital que tenha já condições de oferecer um tratamento precoce.